E se eu te contasse que existe um tipo de medo que não depende de sangue, não depende de grito, não depende nem mesmo de você rever alguma coisa. É um tipo de medo mais silencioso, mais lento, mais difícil de explicar. É aquele desconforto que aparece quando você entra em algum lugar completamente comum e, por algum motivo, sente que não deveria estar ali. Um corredor vazio, luzes fortes demais, carpete velho, paredes sem nada, nenhum som, além de um zumbido constante que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ficou obcecada com as backrooms. Porque, diferente de quase todo horror da internet, elas não começam com um monstro. Elas começam com uma sensação. Uma única imagem foi o suficiente para despertar isso em milhares de pessoas. Um espaço vazio, amarelado, sem identidade, sem janelas, sem explicação. Um lugar que parecia familiar o bastante para ser reconhecível, mas errado bastante para causar desconforto imediato. E depois veio a ideia que transformou essa imagem em lenda. A ideia de que, se a realidade falhar no lugar errado, você pode atravessar sem querer para um espaço que não foi feito para humanos. Um lugar infinito, um lugar sem saída clara, um lugar onde tudo parece repetido, desgastado, abandonado, como se o mundo tivesse esquecido daquilo. Esse lugar ganhou um nome: Backrooms. O mais interessante é que as Backrooms nunca precisou de uma história oficial fechada para funcionar. Talvez porque o medo dela não esteja numa explicação completa. O medo está justamente naquilo que falta, na ausência de resposta, na dúvida, na sensação de que, quanto mais você tenta entender, menos seguro você se sente. E é por isso que esse conceito ficou tão forte, porque ele usa um dos medos mais antigos que existem, o medo de entrar num lugar normal e descobrir tarde demais que ele não é normal. Não é por acaso que tanta gente descreve a experiência do mesmo jeito, um lugar estranhamente familiar, mas profundamente errado, como um escritório vazio que nunca foi usado, como um corredor de um prédio que leva a lugar nenhum, como os bastidores esquecidos de uma realidade que ninguém deveria visitar. E quanto mais você pensa nisso, pior fica, porque a pergunta deixa de ser o que são as backrooms e passa a ser como eu saberia se já estivesse perto de uma entrada. Algumas versões da lenda dizem que você não entra pelas portas óbvias, você entra pelos defeitos. Uma parede que parece um pouco funda demais, um corredor que parece comprido demais, uma porta que você não se lembra de já ter visto, uma curva errada, uma sensação estranha de que o ambiente ficou silencioso, rápido demais. Talvez seja só imaginação, talvez. Mas é exatamente esse talvez que transforma as backrooms em algo tão eficaz. Porque quando o horror é muito explicado, ele perde força. Mas quando ele deixa espaço para sua mente completar as partes vazias,
ele entra mais fundo. E foi isso que fez esse conceito sair de uma imagem estranha na internet e se transformar num dos horrores mais reconhecíveis dos últimos anos, a ponto de virar série de vídeos, found footage e agora filme para cinema. O que começou como um desconforto visual acabou virando uma linguagem inteira de medo. Só que existe uma diferença entre conhecer a ideia e imaginar o que ela realmente significaria. Porque é fácil falar um lugar infinito, é fácil falar uma dimensão fora da realidade. Difícil é parar e pensar no que realmente aconteceria com a mente humana de alguém presa lá, sem relógio, sem céu, sem janela, sem noite, sem manhã, sem confirmação de que ainda existe um mundo do outro lado. Só repetição, só zumbido, só passos que podem ser seus ou não. E é aqui que o horror muda de forma, porque as backrooms não assustam só pelo ambiente, elas assustam pela implicação. Se esse lugar existir, então a realidade não é estável. Se esse lugar existir, então há espaços escondidos atrás do mundo comum. Se esse lugar existir, então o cenário banal da sua rotina pode ser mais frágil do que parece. E o mais assustador, você pode não perceber a transição no momento em que ela acontece. Você só percebe depois, quando já é tarde. Quando você olha para trás e o caminho não está mais lá. Quando o ar parece diferente. Quando o som do lugar não combina com a distância. Quando a arquitetura deixa de fazer sentido. Quando você entende que ainda está andando, mas já não está mais no mesmo mundo. Foi mais ou menos assim que começou o primeiro relato que eu quero te contar. Um homem disse que saiu tarde do trabalho depois de uma semana exaustiva. O prédio já estava praticamente vazio, pouca luz, poucos sons, nenhum movimento, não havia nada assustador naquilo. Era só mais uma noite comum, terminando no escritório comum. Ele pegou o corredor lateral, porque era o caminho mais curto até a escada de serviço. Já tinha passado por ali antes, outras vezes. O trajeto era simples, alguns metros em linha reta, uma curva, uma porta metálica e pronto. Só que, naquela noite, o corredor parecia maior. Não absurdamente maior. Não o suficiente para gritar perigo. Só maior o bastante para causar aquele tipo de estranheza que a maioria das pessoas ignoram. Ele continuou andando. As luzes no teto faziam um ruído leve, regular, quase hipnótico. O carpete abafava os passos. As portas nas laterais pareciam idênticas. A cor da parede tinha aquele tom sem vida que existe em prédios comerciais antigos. O tipo de cor que você olha sem realmente notar. Ele passou da distância em que normalmente faria a curva, mas a curva não veio, continuou andando. Pensou que talvez estivesse mais cansado do que imaginava. Talvez estivesse distraído, talvez estivesse entrando no corredor errado sem perceber. Olhou para trás. O problema é que a parte de trás parecia tão longa quanto a da frente. Aquilo já não fazia sentido. Ainda assim, ele fez o que quase todo mundo faria.
Tentou racionalizar, disse a si mesmo que estava no andar errado, disse a si mesmo que o prédio era maior do que se lembra, disse a si mesmo que em segundos alguma coisa familiar apareceria, só que nada aparecia, nem janela, nem extintor, nem placa, nem escada, apenas o mesmo corredor se repetindo de um jeito limpo demais, silencioso demais, uniforme demais. Foi aí que ele percebeu uma coisa simples e horrível. O som do ar-condicionado tinha sumido, mas o zumbido das luzes tinham ficado mais alto. Ele virou-se e começou a andar rápido na direção contrária. No começo, ainda acreditava que tudo tinha uma explicação. Isso só começou a ruir quando ele percebeu que, mesmo andando por vários minutos, nada mudava. Era como se o corredor engolisse a distância, como se o espaço recuasse cada vez que ele tentava alcançar qualquer referência. E então veio o primeiro som que não era dele, um passo, não muito alto, não muito perto, mas perfeitamente distinto do próprio caminho. Ele parou, o som parou, ficou imóvel por alguns segundos escutando, o tipo de silêncio que machuca o ouvido. Então voltou a andar, 2 passos seus e um passo atrasado, como se alguma coisa estivesse imitando o movimento, com uma pequena demora. A essa altura, o medo já tinha deixado de ser abstrato. Já não era mais algo estranho, era presença. Ele acelerou, o passo atrasado acelerou também. Não corria, não se aproximava rápido, só mantinha a distância, como se não estivesse com pressa alguma, como se soubesse que ele não tinha para onde ir. A pior parte, segundo ele, foi perceber que não queria olhar para trás, não porque esperava ver um monstro, mas porque alguma coisa dentro dele dizia que se olhasse, o pânico passaria de irreversível para definitivo. Tem um tipo específico de terror nisso, o terror da confirmação. Enquanto você não vê, ainda existe uma parte da mente tentando mentir para você, tentando salvar você, dizendo que foi um eco, dizendo que foi imaginação, dizendo que foi estresse. Mas quando você vê, quando você realmente vê, a última defesa desaparece. Ele não olhou, continuou andando, depois correndo com a sensação crescente de que o corredor inteiro estava observando, como se o próprio espaço tivesse deixado de ser cenário e virado mecanismo, como se tudo ali existisse para prolongar a experiência, não para obrigá-la. Depois de um tempo, a arquitetura mudou, não de forma brusca, só começou a parecer mais errada. As paredes deixaram de ser perfeitamente retas. Alguns trechos pareciam mais estreitos, outros mais largos. Certas portas surgiam onde antes não havia nada. O teto parecia ligeiramente mais baixo. E foi em uma dessas mudanças que ele encontrou a primeira sala aberta. Lá dentro havia apenas luz, nenhum móvel, nenhuma janela, nenhum detalhe. Só um espaço vazio, com o mesmo carpete, as mesmas paredes, o mesmo zumbido. Ele entrou mesmo assim, porque naquele momento qualquer coisa era melhor do que o corredor e o passo que insistia em seguir. Sem se mostrar, esperou. Silêncio, esperou mais, nada. Por alguns minutos, começou a acreditar que talvez tivesse despistado o que quer que fosse. Então percebeu uma coisa, o zumbido das luzes da sala
não era contínuo. Havia uma pequena falha no som, uma interrupção mínima, ritmada, como se algo muito próximo da lâmpada estivesse bloqueando parte do ruído em intervalos regulares. Ele ergueu os olhos devagar e viu uma sombra se movendo do outro lado do painel de luz fosca. Não um corpo inteiro, não um rosto, só a distorção de algo passando acima do forro, lento demais para ser humano, silencioso demais para ser animal. Naquele instante, segundo ele, a única coisa que pensou foi: isso não estava me seguindo no corredor, isso estava me guiando. Ele saiu da sala correndo, não ouviu mais passos. O que veio depois foi o pior, porque às vezes o medo explícito ainda te dá direção, mas quando o sinal some, você não sabe se escapou ou se entrou exatamente onde queriam que você entrasse. Horas depois, ou talvez dias, ele não sabia. Encontrou uma porta diferente das outras, de madeira escura, a primeira coisa visualmente distinta desde que tudo começou. Ele abriu sem hesitar. Do outro lado estava a escada de serviço do prédio, o mesmo prédio de onde tinha saído, o mesmo andar, mas com uma diferença. O celular mostrava que tinha passado quase 9 horas. Para ele, pareciam no máximo 40 minutos. E o pior não era isso. O pior é que, ao verificar a câmera do corredor, onde tudo começou, havia um trecho em que ele simplesmente desaparecia da imagem por alguns instantes, ao passar diante de uma parede lateral. Não havia corte, não havia interferência. Só um homem caminhando e depois nada, para um lugar que a câmera não podia registrar. Essa história sozinha já seria suficiente para manter a lenda viva, mas ela não é a mais desconfortável, porque a segunda história não envolve um prédio comercial vazio, nem uma madrugada de escritório. Envolve uma casa, e quando o horror entra em casa, ele deixa de ser lenda distante. Uma garota morava sozinha em um apartamento antigo, desses com planta irregular, corredores curtos e pequenos, detalhes estranhos de construção. Nada sobrenatural, nada que merecesse atenção, só o tipo de apartamento em que você, às vezes, nota uma porta que nunca usa, ou um canto que nunca observava de verdade. Ela disse que a primeira coisa em comum foi o silêncio. Numa noite comum, enquanto lavava a louça, percebeu que o som da rua tinha sumido. Não tinha diminuído. Sumido. Nenhum carro, nenhuma voz, nenhum cachorro. Nada. Era como se o prédio inteiro estivesse sido envolvido por alguma coisa que absorvia o mundo. Ela secou as mãos e foi até a sala. Tudo parecia normal. A janela estava no lugar, os móveis estavam no lugar, mas a sensação de normalidade não durou muito, porque na janela do corredor que ligava a sala aos quartos havia uma porta lisa, sem maçaneta, com uma pintura da mesma cor da parede. Ela morava ali, havia mais de um ano, aquela porta não existia. Esse é o tipo de momento em que qualquer explicação parece ridícula. Você tenta lembrar se ela sempre esteve ali, tenta se culpar por desatenção, tenta rir da situação, tenta diminuir a estranheza,
mas certas coisas já nascem erradas demais. Ela tocou a madeira, fria. A porta abriu para dentro sem esforço. Do outro lado não havia parede do prédio, nem área de serviço, nem shaft, nem depósito. Havia um corredor amarelo, vazio, iluminado por luz fluorescente. No mesmo instante, ela soube. Não porque entendesse o que estava vendo, mas porque reconheceu a sensação, aquela familiaridade impossível, aquele tipo de lugar que parece existir entre a lembrança de um escritório, um hotel barato, uma escola fechada e um sonho ruim. Ela deveria ter fechado a porta, mas a curiosidade e o medo têm uma relação estranha. Quando a mente encontra uma lacuna muito grande, ela sente necessidade de preenchê-la, mesmo que preencher custe caro, e talvez seja por isso que tantas histórias de horror começam com alguém fazendo exatamente o que não deveria. Ela deu alguns passos para dentro, só o suficiente, segundo ela, para olhar melhor. O ar tinha cheiro de umidade e coisa antiga. O zumbido da luz parecia mais alto do que deveria ser. O carpete era macio demais, como se amortecesse não só o som dos passos, mas também a noção de distância. Foi então que ela cometeu o erro irreversível. Olhou para trás. A porta não estava mais lá. Nenhum batente, nenhuma maçaneta, nenhuma marca na parede. Só mais corredor. É difícil imaginar o que isso faz com a cabeça de alguém, porque nesse instante o problema deixa de ser onde estou e vira o que acabou de acontecer com o mundo. Ela começou a andar, primeiro devagar, depois rápido demais. Chamou por alguém, mesmo sabendo que não deveria haver ninguém. O eco não voltava direito. As esquinas pareciam mudar de posição. Certos trechos davam a impressão de que ela já tinha passado por eles antes. Outros pareciam novos demais, como se o lugar improvisasse sua própria arquitetura a cada minuto. Depois de muito tempo, ela encontrou a primeira coisa que não era corredor. Uma sala larga, quase quadrada, iluminada demais, com manchas mais escuras no carpete, como se ali tivesse havido móveis por anos e eles tivessem sido removidos às pressas. No centro da sala havia uma cadeira, só uma. A maioria das histórias inventadas era justamente aí. Elas forçam o estranho até ele perder a credibilidade. Mas esse detalhe funciona porque é mínimo. Uma cadeira, sozinha, num espaço impossível, não responde nada, só piora tudo. Ela não se aproximou, contornou a sala pela borda, e foi quando ouviu o som, respiração, não humana, mas também não completamente animal. Uma respiração áspera, uma pausa longa demais, vindo de algum ponto escuro além da sala. Ela congelou, o som parou, mas alguns segundos de silêncio absoluto. Então a cadeira, sem barulho algum de arrasto, apareceu ligeiramente virada, não muito, só o bastante para agora estar apontando na direção dela. É esse tipo de detalhe que destrói qualquer tentativa de racionalização, porque você até pode negar um vulto, pode negar um som, pode negar a própria memória, mas quando um objeto muda de posição num lugar em que nada deveria existir,
A sua mente perde o último pedaço de chão. Ela correu, não porque viu alguma coisa, mas porque entendeu que aquilo queria ser percebido aos poucos. E existe crueldade nisso, porque o susto acaba rápido, mas a aproximação lenta, não. A aproximação lenta faz você participar do próprio terror. Enquanto corria, começou a notar que o zumbido das luzes era interrompido em trechos específicos, como se em certos corredores algo muito alto passasse perto demais do teto. Em alguns momentos, tinha a impressão de ver movimentos na visão periférica. Em outros, sentia claramente que alguma coisa estava a alguns metros atrás. Mas toda vez que reunia coragem para olhar, não via nada além de esquina, sombra e parede amarela e vazia. Até que chegou a uma área diferente. O carpete sumia, o chão parecia mais duro, o ar mais frio, as luzes mais fracas, e pela primeira vez desde que tudo começou, havia escuridão suficiente para esconder um corpo inteiro. Ela andou devagar, tentando controlar a respiração para ouvir melhor o ambiente. Foi quando escutou outra coisa. Não respiração, não passo. Uma voz, muito baixa, muito distante, como se alguém repetisse a mesma frase várias vezes atrás de paredes grossas demais para deixar as palavras passarem por inteiro. Aquilo foi pior do que qualquer grito, porque uma voz implica mente, implica intenção, implica alguém ou algo tentando atravessar a distância. Ela seguiu o som por puro desespero. Naquele ponto, qualquer possibilidade de encontrar outro ser consciente parecia preferível ao isolamento. O corredor terminou numa porta estreita. Ela abriu. Do outro lado, viu seu próprio quarto, exatamente como havia deixado. A cama desarrumada, a cortina, a cadeira de roupa, a luz do poste entrando pela janela. Por um segundo, achou que tinha voltado, só que havia uma diferença. Do lado da cama, de pé, olhando para a porta, estava uma silhueta. Não se movia, não tinha rosto visível, não avançava, só estava ali, esperando. Ela fechou a porta imediatamente, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Seu quarto estava do outro lado, ou uma versão dele, ou uma armadilha construída com a imagem daquilo que ela mais queria encontrar. A voz voltou. Dessa vez mais próxima, ainda impossível de entender. Ela recuou. A porta à frente começou a vibrar, como se algo do outro lado tivesse encostado nela, muito devagar, não batendo, só apoiando o peso. Foi aí que ela fez a única coisa sensata que restava. Correu sem direção, sem tentar entender, sem tentar achar saída lógica, sem tentar seguir som algum. Apenas correu, e talvez tenha sido isso que a salvou, porque algum tempo depois encontrou outra porta, dessa vez de metal, com um pequeno visor de vidro. Quando olhou através dele, viu a lavanderia coletiva do próprio prédio. Abriu a porta e saiu tropeçando, caiu no chão e ficou por ali, por vários minutos sem conseguir levantar. Quando contou o que tinha acontecido, ninguém acreditou, até verificarem algo simples. A câmera do corredor do andar mostrava que, durante cerca de 26 minutos, ela tinha entrado no próprio apartamento e não havia saído dele. Nenhum sinal de visita, nenhum elevador, nenhuma porta de serviço, nada. 26 minutos em que,
Para a câmera nada aconteceu, mas para ela aquilo tinha durado muito mais. E existe um detalhe final nessa história que torna tudo pior. Nos dias seguintes, ela insistia em ouvir, durante a madrugada, uma respiração do outro lado da parede do quarto. A mesma parede onde a porta apareceu. Ela se mudou pouco depois. Mesmo assim, segundo uma amiga próxima, continuou dormindo com a luz acesa por meses. As duas histórias têm estruturas diferentes, mas as duas apontam para a mesma coisa. Backrooms não funciona porque tem criatura. Funciona porque corrói confiança no espaço, no tempo, confiança na percepção. Você deixa de saber se um corredor é apenas um corredor, se uma porta é só uma porta, se um som distante é eco ou aproximação. E é por isso que esse conceito ficou tão forte culturalmente. O horror dele nasce da incerteza, e a incerteza psicologicamente tende a manter a atenção e ampliar a antecipação de uma ameaça, mais do que uma ameaça totalmente definida. Em outras palavras, muitas vezes o talvez assusta mais do que aqui está. Isso também explica porque as melhores versões de Backrooms funcionam melhor quando não mostram demais. Quando o monstro aparece cedo demais, o cérebro organiza o perigo. Quando a ameaça é definida cedo demais, a imaginação relaxa. Mas quando tudo permanece parcialmente oculto, presença sem rosto, som sem origem, arquitetura sem lógica, a mente continua trabalhando, continua tentando fechar a lacuna, continua presa, e é justamente aí que a atenção fica colada. Talvez por isso a evolução natural de Backrooms tenha sido food footage, porque o não parece contar uma história, ele parece registrar algo que não deveria ter sido registrado. A câmera tremenda, a baixa definição, a iluminação ruim, a sensação de que o enquadramento chegou perto demais de uma coisa errada. Tudo isso aumenta a impressão de que não estamos assistindo a uma narrativa montada, e sim a um vestígio. Foi essa estética que ajudou o universo a explodir ainda mais, e é por isso que a adaptação para cinema chamou tanta atenção. Ela tenta manter justamente esse desconforto lo-fi, eliminar incompleto, mas no final das contas, o motivo de Backrooms permanecer na cabeça das pessoas é bem mais simples. Ela pega uma pergunta que normalmente fica escondida no fundo da mente e coloca essa pergunta bem na sua frente. E se alguns lugares estiverem errados de um jeito que não conseguimos medir, e se a realidade tiver falhas, e se existir um espaço por trás do espaço, e se um dia você encontrar uma porta que claramente não estava ali antes, talvez você ria, talvez diga que é só coincidência, talvez diga que está cansado, talvez diga que a sua mente está tentando te pregar uma peça, talvez você esteja certo, mas esse é exatamente o problema com Backrooms. Ela não precisa provar nada, ela só precisa fazer você hesitar por um segundo a mais diante de um corredor vazio. Só precisa fazer você reparar um pouco mais numa parede lisa. Só precisa fazer um ambiente banal parecer levemente torto, porque depois disso a ideia já entrou. E quando a ideia entra, todo lugar neutro perde um pouco da inocência. Talvez
esse seja o verdadeiro horror, não de ser perseguido por alguma criatura num labirinto amarelo infinito, mas o de perceber que o mundo comum pode esconder espaços que não deveriam existir, o de perceber que a familiaridade não é a mesma coisa que segurança, o de perceber que a realidade pode parecer estável até o momento em que deixa de parecer. Então, da próxima vez que você pensar em entrar em algum lugar silencioso demais, em algum corredor comprido demais, num ambiente normal demais e sentir aquela fisgada na cabeça, aquela impressão difícil de justificar de que algo ali não está certo, não ignore rápido demais, porque, segundo a lenda, ninguém entra nas backrooms achando que entrou. Primeiro vem a estranheza, depois o silêncio, depois a dúvida. E quando a dúvida finalmente vira certeza, o caminho de volta pode já não existir.